Moçada, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Lucas. Nós vamos fazer nossa aula hoje sobre variação linguística. O que é variação linguística? É um tema que não é tão recorrente assim em concursos, mas também não é incomum cair, principalmente nessas bancas que pedem textos mais longos, que pedem interpretação de texto. E isso não é tão recorrente, mas quando cai costuma pegar muita gente. Então compensa aqui saber o que é variação linguística. Então vamos começar definindo o que é variação linguística e depois vamos responder 10 questões. Variação linguística nada mais é do que referir-se às diferentes formas do uso da língua. E quais são essas formas? Essas formas elas vão ser influenciadas por fatores geográficos, fatores sociais, históricos e situacionais, principalmente esses quatro pontos aqui. Nós vamos ver cada um deles. A variação geográfica ou a diatópica, você vai ouvir a gente falando várias vezes aqui sobre diatópico. Variação histórica ou diacrônica, crônica de tempo. Variação social ou diastrática, trática, grava aí diastrática do trato social. E a variação situacional diafásica, de fase. Então nós vamos falar sobre esses quatro tipos de variação, mais norma culta, norma padrão e língua. Beleza? Sem mais enrolação, vamos aqui para 10 questõezinhas sobre variação linguística. Me acompanhe. Tenta pausar o vídeo, tenta responder, que a gente vai responder uma por uma e no final tem o gabarito comentado para a gente ver. Vou diminuir mais a minha imagem para não atrapalhar. Bom, primeira questão. Considere a seguinte situação. Um estudante universitário, ao conversar com os amigos, diz: Mano, que aula pesada! Mas ao entregar um trabalho acadêmico, ele escreve: A disciplina apresentou elevado grau de complexidade. Veja bem, na fala ele utilizou o mano. Mano, que aula pesada. Mas na escrita, ele modificou a sua forma de dizer e disse: A disciplina apresentou um grau de complexidade. Como que é o nome desse fenômeno, dessa variação? Ele usou a mesma mensagem e a adaptou para contextos diferentes. Quando acontece isso, o nome da variação é diafásica. Diatópica, letra A, não é diatópica, porque diatópica está falando sobre lugar, não é diatópica. Diacrônica é sobre tempo, tempo também não é. Diafásica, ó, pois o mesmo falante adapta, registra a situação comunicativa. Número 1 aqui, ó, letra C, diafásica. Ele passou a mesma mensagem de forma diferente. Então, a variação diafásica. Gravofásica, de fase. Ele utilizou duas fases diferentes. A mesma linguagem, duas fases diferentes. Diastrática, não, nada a ver. O estudante pertence ao mesmo grupo social. Então, aqui não é diastrática. Dialetal também não, porque não é um dialeto distinto típico de estudante. Não é isso, né? Então, o mesmo falante ele vai usar aqui registros diferentes conforme a situação comunicativa. Então, o ponto central dessa questão número um é o mesmo falante usando duas formas, né? Uma informal com os amigos, falando ali humano, e uma formal no trabalho acadêmico. Isso define o que é uma variação diafásica. Uma mesma mensagem utilizada em diferentes contextos. Perceba que no contexto escrito ele foi mais formal. No contexto falado, ele utilizou a linguagem menos formal, né? Ou a informal. Tranquilo? Nossa número 1, gabarito C. Número 2 aqui, a palavra mandioca é utilizada no Sudeste como aipim, enquanto no Sudeste enquanto a palavra mandioca é usada no Sudeste, enquanto aipim predomina no Sul e macaxeira no Nordeste. Olha só, a mesma coisa, né? A mandioca, o mesmo legume, verdura, sei lá o que que é isso. O mesmo ser tem três nomes diferentes de acordo com a região. De acordo com a região do Brasil, ele muda de nome. Então, nós temos uma variação o quê? Diafásica, de fase? Não, não pode ser diafásica. Diacrônica, de acordo com o tempo? Não. Não, porque desde o passado os nomes são os mesmos. Diastrática, social? Não, não, não. Nós temos aqui uma variação diatópica. Por que diatópica? Porque
porque a mandioca, a aipim, macaxeira é a mesma planta com nomes de diferentes localidades, é, de acordo com a região em que você fala. Então, quando a variação é determinada pela região geográfica do falante, a gente tem uma variação diatópica, né? As três palavras aqui vão se referir à mesma planta. A diferença está apenas no lugar onde o falante vive. Não é diastrática, como a gente viu aqui, né? Não é diastrática, não envolve um grupo social, não é diafásica, porque não envolve formalidade, e não é diacrônica, porque não muda de acordo com o tempo nem contexto histórico. Questãozinha 2, muito boa, muito simples, só que você tem que saber o que significa o conceito, né? Diafásica, diacrônica, diastrática e diatópica. Se você souber o conceito, souber o que significa, você consegue responder a maioria das questões sobre variação linguística. Bom, número 3. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de variação diacrônica. O que é diacrônica? Nós já comentamos aqui. Diacrônica é cronos. Cronos é tempo. Letra A. Oxente. Expressão típica do Nordeste brasileiro. Não. Oxente é típica do Nordeste. É o quê? Diatópica, né? É diatópica, é lá uma variação geográfica. Letra B. O paciente apresenta quadro febril. Linguagem médica em contexto? Não. Isso aí é social. Não tem nada. Não, aí é a variação diastrática, desculpa. Diastrática ou diafásica, que é o jargão médico. Letra C, botica. Palavra do século XVIII para o que hoje chamam de farmácia. Ó, lá no século XVIII era chamado de farmácia. Hoje é chamado de botica, que também é aqui o nosso gabarito. Beleza? Era um nome, de acordo com o tempo ela variou, chegou hoje com outro nome. Letra D, mano, vamos sair? Não, aqui já é uma linguagem mais informal. E letra E, a gente foi ao mercado, também não nada a ver, uma variação diastrática, né? De uma. Muda ali com o grau de claridade do falante. Então, questão 3, botica aqui é uma palavra que variou ao longo do tempo, então ela é diacrônica. Beleza? Questão número 4. Pausa, tenta responder que a gente já vem comentando em seguida. Beleza? 4, deixa eu só ver aqui se não está cortando. 4. O conceito de preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico, né? É um conceito muito trabalhado pelo Marcos Banho, ou Bagno, seja lá como que você fala, eu falo Marcos Banho. O que é o preconceito linguístico? O preconceito linguístico, segundo o Marcos, é a atitude de julgar negativamente a maneira de falar ou de ridicularizar essa maneira de falantes que usam variedades diferentes da norma padrão. E tratam, quem tem preconceito, trata essa variedade como se ela fosse um erro, como se ela tivesse um valor menor do que a variedade padrão. E não é. Né? Ó, vamos ver as alternativas aqui para ver se a gente encontra o que é preconceito linguístico. Na letra A, dificuldade de aprender uma segunda língua? Não, isso não é preconceito linguístico. Tá? Isso não tem a ver com preconceito linguístico. A atitude de desvalorizar variedade, ó, desvalorizar variedades linguísticas diferentes da norma padrão. Então, isso aqui é o nosso gabarito, letra B. Isso é o conceito de preconceito linguístico. Beleza? Letra C, não. Preferência pela norma culta em textos formais de comunicação. Não, isso aqui só é uma questão de escolha. Processo de simplificação gramatical, isso também não. Resistência dos falantes cultos à incorporação de neologismo, também não. Nada a ver. O preconceito linguístico é o conceito que está aqui na letra B. Atitude de desvalorizar variedades linguísticas diferentes da norma padrão, como se elas tivessem um valor menor, como se elas tivessem fosse algo à parte da sociedade. Não, justamente ela tem a própria gramática dela, a própria forma de funcionamento interno e a comunicação no uso dessas linguagens que não são a culta. Né? As pessoas se comunicam por ela, então elas têm que ser respeitadas e valorizadas como algo corrente e algo que existe. Beleza? Número 5. Leia o trecho. O réu foi absolvido por insuficiência de provas, sendo lavrado o respectivo termo de absolução nos autos do processo. Ó, de cara você já percebe aqui, ó, isso aqui é uma linguagem jurídica, é um jargão, né? Uma linguagem jurídica.
Se você não é da área de direito, dificilmente vai entender de cara, assim. Até dá para entender, tem uma frase bem fácil, mas é uma variação aí, como nós já falamos, diastrática, né, ou diafásica. Por quê? Porque ele apresenta aqui, na verdade, duas variações simultâneas, né? A diastrática, porque o vocabulário é técnico jurídico e é caracterizado por um grupo de profissional, então isso já a caracteriza, né? Essa especificidade de advogado, juiz, promotor já a caracteriza como diastrática. E também é diafásica porque o registro é altamente formal, adequado ao contexto só institucional ali. Não é diatópica, né? Porque não é regional. Se não é regional, o linguajar jurídico ele é o mesmo, né? Em qualquer lugar do Brasil. Também não é diacrônica porque não é uma linguagem arcaica. Então aqui na nossa 5, a nossa 5 é diastrática e diafásica ao mesmo tempo, beleza? É diastrática porque é um vocabulário técnico, jurídico, característico de um grupo profissional, juízes, advogados, promotores, e é diafásica porque é um registro altamente formal, adequado a um contexto institucional. Fechou? Então, grave bem esse conceito, diastrática e diafásica. Questão número 6 agora, sobre norma culta e norma padrão. Isso causa muita confusão. O que é norma culta e o que é norma padrão, né? Vamos lá. Norma padrão, antes de você começar a ler, é diferente de norma culta. Então vamos lá. Sobre a distinção entre norma padrão e norma culta, vamos assinalar a alternativa correta. A norma padrão e a norma culta são sinônimos de maneira alguma. Ambas descrevem o uso real dos falantes escolarizados. Ah, e quem não é escolarizado não pode usar. Então, letra A já está equivocada aqui da 6. Bom, letra B. Norma culta é prescritiva, né? Aquela que dita as regras. Norma padrão é descritiva. Contrário, descritiva que dita as regras e prescritiva que só descrever. Também não é isso. Letra C. Norma padrão é um modelo artificial codificado nas gramáticas. Ó, exatamente. Padrão é codificado nas gramáticas. Opa. A norma padrão ela é codificada nas gramáticas, mas está um pouco problemática essa palavra artificial, tá? Porque está um pouco problemática. Porque não pode chamar uma língua de artificial só porque ela é escrita, ali tem seu código. A norma culta é o uso real dos falantes escolarizados em situações formais. Perfeito. Nosso gabarito aqui da C, letra C, da 6, letra C, apesar da palavra artificial estar um pouco problemática aqui, mas está correto. Letra D. A norma padrão é usada pela maioria da população? Não, é pelo contrário. A norma padrão é usada por uma minoria, assim como a norma culta. Letra E, norma culta é inferior à norma padrão. Ó, em língua, a gente não fala isso aqui. Ó, inferior. Não existe uma linguagem, uma língua inferior, superior a outra. Isso não existe. Então vamos recapitular aqui na 6. Norma padrão é o modelo codificado nas gramáticas. Padrão é codificado nas gramáticas normativas. Ela é prescritiva. A norma padrão é prescritiva. O que significa prescritiva? Ela significa que ela vai ditar como deve ser. A norma culta é uma variedade efetivamente usada pelos falantes escolarizados. Então, norma padrão, ela é codificada, padrão codificado nas gramáticas. Norma culta, ela é utilizada pelos falantes escolarizados. Questão número 7. Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, deixa aqui nos comentários que a gente responde a sua pergunta. Bom, questãozinha adaptada da CESP aqui, 7. Em relação à variação linguística, é correto afirmar que as variantes populares são linguisticamente inferiores. Ó, já falei que essa palavra aqui não se usa, tá? Inferiores em relação às cultas, não tem nada inferior em língua. Então a gente já descarta a letra A. A língua é um sistema homogêneo? Não, a língua é um sistema heterogêneo. Ó, tanto é heterogêneo que nós estamos estudando aqui 4 tipos de variação linguística. Então ela é heterogênea, varia de formas diferentes. Varia apenas entre países? Não. No próprio Brasil, cada estado, cada cidade
tem uma forma, uma variante diferente. Às vezes, no mesmo estado, tem pessoas que falam diferente de uma cidade para outra, então isso não pode ser chamado de homogêneo, é heterogêneo. Bom, letra C, todas as variedades linguísticas são sistemáticas, sim, e possuem regras internas. Exatamente. Se você pega a norma culta ali e pega um jargão, ou uma linguagem mais diafásica ou diastrática, todas elas têm um sistema interno. Não é só a gramática descritiva que tem as suas regras. Até uma pessoa que fala de uma forma mais coloquial, uma comunidade que fala de forma mais coloquial, elas têm regras. Como que eu sei que elas têm regras? Porque elas se comunicam. Se há essa comunicação na fala, há aí regras internas. Elas podem não estar descritas na gramática, mas elas existem. Fechou? Então aqui, número 7, letra C de casa. A variação diatópica, o que é diatópica? É a única forma legítima de maneira alguma, tá? Não existe forma legítima, não existe forma superior. Questão 7, letra C. Tenha, uso de gírias em contexto formal é adequado? Não, né? Contexto formal, linguagem formal, não gírias. Questão número 8. Deixa eu enquadrar aqui, vamos ver se está certo. Tá. Um servidor público recebe a seguinte orientação do setor de comunicação. Ao redigir ofícios institucionais, utilize linguagem formal e impessoal, evitando expressões coloquiais. O que é isso? Adequar ao contexto, né? Adequar ao contexto. Porque diferentes situações comunicativas exigem registros diferentes. A orientação do setor de comunicação aqui aplica o conceito de adequação linguística. Vai adequar de acordo com a situação. Beleza? Cada situação comunicativa exige um registro específico. Então, o ofício institucional exige o quê? Uma linguagem formal e impessoal. Não porque a linguagem coloquial seja falsa, seja errada, mas porque é inadequada para o contexto da empresa ali, que exige um contexto mais formal e não impessoal. Então, a nosso gabarito aqui, ó, variação diacrônica, não tem nada a ver. Diacrônica não tem nada a ver com o tempo. Adequação linguística, ó. O que eles estão pedindo ali é adequar ao contexto, pois diferentes situações comunicativas exigem contextos diferentes. Exatamente. Uma coisa é você chegar em casa e bater um papo com amigos, com familiares. Outra coisa é você, num contexto de trabalho, utilizar o coloquialismo. Né? Não é preconceito, né? É apenas uma adequação. Não é variação diatópica, não é de regional. Não é também socioletra, não tem nada a ver com isso. Bom, questão número 9. A palavra selfie incorporou-se ao português. O que é incorporar uma palavra a outra? É usar um neologismo. Neologismo, né, uma nova palavra, uma nova lógica, como neologismo, tá aqui. Esse fenômeno é caracterizado pela variação. E agora? O que é o neologismo? Isso cai muito em prova. Que cai muito, ó, neo, novo, novo tempo. Se eu estou falando de tempo, eu estou falando de cronos, de diacrônico. Então, neologismo é uma variação diacrônica, pois representa uma mudança na língua ao longo do tempo. Uma palavra que não existia, passou a existir. Selfie, se não me engano, é uma palavra de 2009, quando a pessoa pegou o celular, virou a câmera, tirou um autorretrato ali. A partir daí, começamos a usar a palavra selfie. Então, é uma variação diacrônica. Há 30 anos não existia, hoje existe. Então, número 9, gabarito letra C, né? Uma variação diacrônica, um neologismo. Para fecharmos, 10. Aqui abaixo tem o gabarito comentado, vou deixar o link aqui para vocês poderem conferir, baixar o material, estudar, refazer as questões e treinarem, tá bom? Questão 10 foi adaptada da FCC. Leia o trecho. Chamar de erro a fala de uma criança que diz nós foi é desconhecer a língua é desconhecer como a língua funciona. Exatamente. Essa criança domina as regras de sua comunidade linguística. O que nós acabamos de falar. Até a forma mais simples, mais coloquial de falar, ela tem regras internas que são internalizadas, desculpe a redundância,
pelos praticantes, por quem fala. Então existe regra. A criança sabe a gramática. A gramática internalizada daquela língua que ela usa para se comunicar na sua comunidade. Fechou? Então vamos lá. Defende a eliminação da norma padrão? Não. A língua ela não é exclusiva, excludente, né? Ela não é excludente. Argumenta que variantes populares são, já falei, ó, inferior e superior. Sempre que aparecer esse tipo de palavra em questões de variação, já pode perceber que o erro está por ali. Serem mais naturais, nada disso. A C. Critica o preconceito linguístico, reconhecendo que variantes populares têm sistematicidade própria. O que é isso? Tem regras internas. Então, por mais que a criança fala nós foi, ela tem internalizado a gramática dentro dela, por isso ela é competente na hora de realizar a comunicação. Então, aqui na 10, letra C é o nosso gabarito. Afirma que a norma culta e a norma popular são idênticas em todos os contextos. Acabamos de ver que não são sinônimos, né? Não, também não são idênticas. Letra E, defende que a escola deve ensinar exclusivamente. Também não. Nada, essas palavras facilitam muito a gente responder as questões, né? Você já percebe que incorre em erro ali, beleza? 10 questõezinhas sobre variação linguística. Revise, pause, volte. Vou deixar o material aqui embaixo. Clique, faça, baixe, tente responder novamente. Essas questões são muito boas. Variação linguística é um tema curto, um tema muito gostoso de estudar, não precisa decorar nada. E quando cair em prova, você vai acertar tranquilamente, beleza? Fique com Deus, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.